Senhor esteja convosco. E Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos judeus: se eu der testemunho de mim mesmo, meu testemunho não vale. Mas há um outro que dá testemunho de mim, e eu sei que o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro. Vós mandastes mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não dependo do testemunho de um ser humano, mas falo assim para a vossa salvação. João era uma lâmpada que estava acesa e a brilhar, e vós com prazer vos alegrastes por um tempo com essa luz. Mas eu tenho um testemunho maior que o de João, as obras que o Pai me concedeu realizar. As obras que eu faço dão testemunho de mim, mostrando que o Pai me enviou. E também o Pai que me enviou dá testemunho a meu favor. Vós nunca ouvistes sua voz, nem viste sua face, e sua palavra não encontrou morada em vós, pois não acreditais naquele que ele enviou. Vós examinais as Escrituras, pensando que nelas possuís a vida eterna. No entanto, as Escrituras dão testemunho de mim, mas não quereis vir a mim para ter a vida eterna. Eu não recebo a glória que vem dos homens, mas eu sei que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome do meu Pai, e vós não me recebeis. Mas se um outro viesse em seu próprio nome, a este vós o receberíeis. Como podereis acreditar, vós que recebeis glória uns dos outros, e não buscais a glória que vem do único Deus? Não penseis que eu vos acusarei diante do Pai. Há alguém que vos acusa, Moisés, no qual colocais a vossa esperança. Se acreditasseis em Moisés, também acreditaríeis em mim, pois foi a respeito de mim que ele escreveu. Mas se não acreditais nos seus escritos, como acreditareis então nas minhas palavras? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A liturgia dessa quinta-feira pede de nós a capacidade de entender, de olhar, de alargar as fronteiras dessa primeira leitura e juntos compreendermos que essa ira de Deus contra aquele povo que com pouco tempo se desviou, tinha uma razão de ser. Quando lá no livro do Êxodo, no capítulo 24, depois da saída do Egito, Deus fala para Moisés: sobe na montanha. Deus diz para Moisés: sobe na montanha e fica junto de mim. Moisés obedece o Senhor. E ele sobe e deixa instruções claras para aquele povo. Moisés levanta, segue, sobe a montanha com Josué e diz assim: ele tinha dito aos anciãos: esperai por nós aqui, até voltarmos. Não tem dúvida, foi claro. Esperai por nós aqui, até voltarmos. Araão e Hur ficam convosco. Quem tiver alguma questão, dirija-se a eles. Então Moisés não estava abandonando aquele povo. Moisés estava obedecendo o Senhor que o chamou para cima da montanha. E ele sobe aquela montanha e deixa instruções claras para aquele povo. O mesmo povo que ele tirou do Egito, o mesmo povo que o seguiu, obedecendo às regras e às leis de Deus. E agora Moisés sobe para estar com Deus e deixa aquele povo assim: olha, espera um pouco, fica aqui. E obedeçam a essas pessoas que eu coloquei à frente. E Moisés sobe. Isso é o capítulo 24. E aí ali vai dizer no capítulo 24 que a glória de Deus desce sobre aquela montanha. E ali Deus conversa com Moisés durante 40 dias e 40 noites.
Lá está escrito assim, se foi 39, 40, 42, 45, o número não é o mais importante. O importante é dizer que demorou aquele processo, que foi um processo extenso, longo, tanto que do capítulo 24 até o capítulo 32, que começa a primeira leitura de hoje, tem ali todo um relato das instruções que Deus deu a Moisés. Então é do capítulo 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 e o capítulo 32. Isso para mostrar que o tempo que Moisés estava com Deus demorou. Não foi automático, como uma mensagem de WhatsApp. Não foi rápido, não se resolveu automaticamente. Como num caixa rápido que você resolve os seus problemas, ou num balcão onde você é atendido. Deus não funciona assim. Então Deus estava trabalhando com Moisés, e o povo estava lá embaixo, esperando. E aí vem a primeira leitura de hoje. Quando no capítulo 32 Deus fala, a palavra vai dizendo, vendo que Moisés demorava a descer do monte, o povo se reuniu em torno de Arão e lhe disse, vem, faze-nos deuses que caminhem à nossa frente. Olha a ordem que eles tinham. E olha agora, depois que passou um tempo, o pedido deles. Faze-nos deuses que caminhem à nossa frente, pois quanto a esse Moisés, o homem que nos fez sair da terra do Egito, não sabemos o que aconteceu. Olha o cenário. Estava demorando. O povo não sabia o que estava acontecendo. Quando a demora é demais e a gente não sabe o que está acontecendo, nós corremos o risco de produzirmos ídolos com as nossas mãos. Quando a gente acha que está demorando demais e a nossa cabeça não consegue entender o que está acontecendo, não é só aquele povo lá que fez um bezerro de ouro, que a gente olha a primeira leitura e fala, como é que eles tiveram coragem de fazer um bezerro de ouro? Gente, se fosse eu lá, se fosse você, sabe o que nós faríamos? A mesma coisa. Porque hoje, quando Deus demora conosco, quando a gente não sabe o que está acontecendo, nós produzimos deuses com as nossas próprias mãos. Só que não hoje em forma de um bezerro e nem de ouro. A gente produz um ídolo, fazendo a nossa vontade, aquilo que eu quero, no meu tempo, do meu jeito. Se Deus demora e eu não entendo, eu procuro as minhas explicações, e aí eu vou criando um ser humano de ouro para eu adorar. A minha vontade, o que eu quero, quando eu quero. Quando Deus demora a dar uma resposta, e quando a gente não entende, a tendência é criar ídolos. Sejam eles aqui dentro de nós, sejam eles do lado de fora. Então esse povo da primeira leitura de cabeça dura, eles continuam de cabeça dura, só que agora sentado nas cadeiras, nos bancos das igrejas, paramentados, celebrando missa, consagrados, casados e solteiros. Porque o cenário que prepara para a idolatria continua. Deus pode demorar a dar uma resposta, mas isso não significa que Ele está à toa. Deus pode demorar para dar uma resposta, mas Ele estava trabalhando com Moisés lá em cima da montanha. Porém nós, viciados na pressa, viciados na resposta do WhatsApp que a gente manda, e se 3, 4 segundos a pessoa não responde, você já fica irritado porque ela não te respondeu. O povo ficou irritado porque não tinha resposta. Porque parecia que Deus tinha abandonado. Quando Deus faz silêncio, é porque Ele está trabalhando. Ele não tem obrigação de nos dar relatório de atividades diárias. Ele não tem obrigação de nos dizer o que está fazendo a cada momento. Deus, para trabalhar, faz em silêncio. Mas o povo, aquele povo lá, não teve paciência de esperar. E quando a gente não tem paciência de esperar, o que é gerado é uma idolatria. Seja a idolatria do dinheiro que resolve tudo, do poder que resolve tudo, da conversa, do favor, da fofoca, da mentira. Diversas formas de idolatria. Talvez hoje a gente não fizesse um bezerro de ouro, mas a gente se transforma com uma opinião de ouro, com uma postura de ouro, o que eu penso, o que eu quero, o que eu faço. O cenário é o mesmo. E aí Deus vai dizer para aquele povo, vai dizer para Moisés, bem depressa,
Olha o contrário, em vez do povo esperar, bem depressa se desviaram do caminho que prescrevi e se inclinaram. E diz que depois, está lá na palavra no versículo 6, depois que o bezerro tinha sido construído, olha o que o povo fez. O povo sentou-se para comer e beber, e depois levantou-se para se divertir. Quem não tem paciência para esperar a ação de Deus, quem não é capaz de perseverar, ainda que eu não entenda o que está acontecendo, acaba criando os ídolos da comida, da bebida e do entretenimento. A idolatria só mudou, não é mais um bezerro. Virou agora, vamos comer, vamos beber, vamos nos divertir, vamos buscar o nosso bem-estar. São idolatrias para tampar o buraco da falta de paciência, de esperar e de obedecer. Deus disse para esperar. Deus disse que estaria com aquele povo, mas porque demorou, impacientes, aquele povo resolveu produzir deuses com as próprias mãos. E aí a palavra vai nos mostrando que o cenário da idolatria continua o mesmo, porque o diabo não é criativo, ele é repetitivo. Porém, quando a cabeça é dura, a gente continua caindo nas mesmas armadilhas. O cenário era de demora. Quando a gente reza e Deus demora para responder a nossa oração, quando a gente reza e nada acontece, e a sensação é Deus não está trabalhando, Deus está contra mim. Olha que ignorância. A ignorância é mãe da idolatria. A ignorância de ser ignorante, mas a ignorância de não conhecer. E aí vão gerando os ídolos. Deus está demorando. Deus está em silêncio. Quando Deus faz silêncio, não é porque Ele nos abandonou. Deus faz silêncio, Ele está trabalhando. Nós que somos escandalosos, nós que precisamos bater palma e fazer barulho de tudo aquilo que a gente faz e divulgar em todos os lugares. Deus não. Então Deus demora, Deus faz silêncio. Quando aquele povo não sabia o que estava acontecendo, por não saber, por não entender, por não caber na cabeça daquela pessoa, daquele povo, eles geraram uma idolatria. Já que eu não estou entendendo, então eu encontro as minhas soluções. A ditadura da pressa, a ditadura da resposta pronta. E aí nós nos tornamos esse povo de cabeça dura, atualizamos. É importante entender que a idolatria, ela pode acontecer dentro de nós, no meio de nós, na vida de um padre, na vida de um consagrado, dentro de um casamento. A idolatria pode acontecer se a gente dá espaço para esse cenário. Aquele povo se dobrou em idolatria, mas Moisés intercedeu por aquele povo. Era um povo de cabeça dura, mas Moisés pediu a Deus por eles, e Deus aplacou a ira. A primeira leitura de hoje nos prepara para entender o Evangelho, aonde agora é um novo Moisés, é Jesus Cristo, que vem para o meio de nós, que intercede por nós, que se coloca entre nós, um povo de cabeça dura, tendencioso à idolatria. E esse Jesus intercede por nós junto ao Pai. Mas o Evangelho de hoje, Jesus vai falando várias vezes: vós não acreditais em mim, não esperais em mim, não testemunhais, não dais crédito à minha palavra. Nós corremos o risco de estarmos dentro da igreja, comungando, consagrados, desempenhando nosso ofício divino e sermos parte de um povo idólatra, por causa da pressa, por causa da busca de soluções fáceis, por não estar entendendo o que está acontecendo, produzimos deuses de nossas próprias mãos. Já que Deus está demorando e que a gente não entende o que está acontecendo, vamos resolver do nosso jeito. E a gente produz ídolos dentro de um casamento, na educação dos nossos filhos, numa vida comunitária, numa vida de paróquia. A idolatria não caiu de moda, ela só mudou de nome. Ela pode estar nos nossos celulares, na internet, na nossa vida financeira, na nossa vida sexual, na nossa vida comunitária, nos nossos relacionamentos. Porque Deus
não tem obrigação de dizer para nós o que Ele está fazendo. Eu termino fazendo essa pergunta: quantos ídolos eu e você já produzimos com as nossas mãos, enquanto Deus tem trabalhado em silêncio? Quantos ídolos eu e você deixamos crescer, enquanto os nossos olhos não viam, não enxergavam o que Deus estava fazendo? Quantos ídolos nós fizemos crescer, quando a nossa cabeça não foi capaz de entender o que Deus fazia? A demora de Deus não é sinônimo de que Deus nos abandonou. Quando a gente acredita que Deus nos abandonou porque está em silêncio, a escolha lá atrás foi pela idolatria. E hoje o povo continua de cabeça dura. Quando Deus demora a dar a cura, a resolver o problema, a atender o pedido de oração, nós escolhemos a idolatria, que não caiu de moda, só mudou de nome. Mas o mais importante é que o novo Moisés, Jesus Cristo, intercede por mim e por você. E a forma de quebrar uma idolatria é ter a coragem de enfrentar a verdade, destruir os ídolos e ficar com um novo Moisés, Jesus Cristo, que quando demora, não está nos abandonando, só está dizendo: espera por mim, tenha esperança, aguarda um pouco. A ordem não é tão complicada, mas aquele povo da primeira leitura não soube esperar. E seria fácil hoje, sentados nos nossos bancos e dos nossos altares, olhar para o povo do Antigo Testamento e falar: meu Deus, como eles foram capazes de tão rápido fazer isso. E preste atenção no seu dia de hoje. Se logo depois da missa, se logo depois da comunhão, se logo depois que você sai dessa missa, se não existem no nosso meio tentações para que a gente viva a idolatria. Porque a gente pode acabar atualizando bem depressa o que aconteceu na primeira leitura, agora nas nossas vidas. Quando Deus demora, isso não é sinônimo de que Ele não está fazendo nada. Quando Deus demora, Ele está provocando um povo de esperança, que tenha confiança e que saiba esperar. Porque quando Deus demora, nós não podemos nos dobrar diante das idolatrias fáceis e humanas que surgem no meio de nós. cançãonovaplay.com. Assine já!